Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Isso é lá bonito. Atos 5. O título da nossa mensagem tem como propósito realmente nos provocar a refletir acerca da nossa postura cristã. Em Atos capítulo 5, é um capítulo um pouco extenso, são 42 versículos, mas nós temos aqui uma frase que nos ajuda a refletir sobre ele. Se pudéssemos resumir Atos capítulo 5, resumiríamos com a seguinte frase: não brinque com Deus, alegre-se em Cristo. E nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a diferença da brincadeira para a alegria. Não que não existam brincadeiras sadias e que possam nos levar à alegria, mas a ideia é que nós não devemos brincar com as coisas santas. Nós não podemos achar que vamos plantar coisas ruins e colher coisas boas. O final do capítulo 4 termina justamente apresentando a mim e a você uma pessoa que vai se tornar, daqui a alguns capítulos, mais falada, que é o nosso amado irmão Barnabé, que vai ser companheiro da primeira viagem missionária, que inclusive ele lidera. Ele e o apóstolo Paulo fazem a primeira viagem missionária, ele lidera a primeira viagem missionária. E Barnabé, ele aparece então como uma figura de liderança na igreja, inclusive o seu próprio nome demonstra isso. O nome dele era José, ele era natural de Chipre, e ele começa a ser chamado pelos irmãos da igreja de Barnabé. A palavra Barnabé dá essa ideia de consolador. Era um irmão que se preocupava muito com o seu semelhante. Não se engane, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Mais adiante você vai ver que é Barnabé que coloca embaixo do seu braço o seu sobrinho, João Marcos, e conversa com ele muito, para que depois ele venha se tornar um servo útil. Então aqui, num primeiro momento, Barnabé surge, provando efetivamente que ele era cristão e que ele tinha um compromisso sincero e real, verdadeiro, genuíno com o Senhor. Mas então, irmãos, um casal, assim como Barnabé e a sua esposa estavam juntos para fazer o bem, surge agora um casal que se junta para fazer o mal. Eles estavam na igreja e tudo leva a crer que eles tinham uma determinada posição de liderança. E eles então se juntam não para fazer o bem, mas para fazer o mal, como se o que fizéssemos em oculto não fosse feito na presença de Deus. É importante que a gente entenda que para Deus não existe nada oculto. Existe algo que seja oculto para mim e para você, que somos seres limitados. Por exemplo, o que está acontecendo atrás dessa parede eu não sei, mas Deus sabe. O que está acontecendo dentro do coração de cada um de vocês eu não sei, mas Deus sabe. O que está na mente de cada um de vocês eu não sei, mas Deus sabe. E é esse Deus que toma conta da igreja. Por isso, o capítulo 5 começa de maneira muito triste. Nós vamos ver aqui que não existem inimigos da fé somente do lado de fora, mas, infelizmente, também do lado de dentro. Até esse momento, a igreja está sendo perseguida só do lado de fora. Começa-se a oposição dos líderes religiosos, e nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Mas agora, então, aparece essa figura, esse casal, e eles querem trazer mentira para dentro
da única instituição terrena, que é celestial, daqueles que têm como sua principal arma a verdade. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Perceba que até aqui nada demais. Eles venderam a propriedade, o dinheiro era deles. Mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui também não tem nada demais. Ninguém é obrigado a dar, e ninguém é obrigado a dar tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é obrigado a dar com alegria. Se você não está ofertando, se você não está dando, ajudando o seu semelhante, ou ofertando para a expansão do reino de Deus com alegria, é melhor que você não faça. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, essa verdade, ela traz consigo outra verdade, que está oculta, implícita. Qual é? Que Deus odeia quem dá sem alegria. Quem dá por obrigação ou por necessidade. Porque fica parecendo que Deus é um Deus mercenário, fica parecendo que Deus é um Deus de barganha. E como está escrito em Atos 17, Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Ele nos dá a oportunidade de participarmos da sua obra, mesmo sem Ele necessitar disso. Deus poderia fazer tudo sem que eu e você fizéssemos qualquer coisa. Mas Ele escolheu nos fazer participantes dessa obra tão maravilhosa que é a igreja. Perceba que tudo que fazemos aqui é um privilégio. Um privilégio, jamais uma obrigação. Uma vez uma pessoa me perguntou: vem cá, o que eu tenho que fazer para ser crente nessa igreja de vocês? Ó, nessa igreja de vocês. Eu disse: em primeiro lugar, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Segundo lugar, você tem que fazer uma coisa só, você tem que nascer de novo. Não, mas quantos cultos eu tenho que ir? Quantos Deus mandar. Mas o que eu tenho que dar? O que Deus mandar. Uma vez outra pessoa me perguntou: pastor, como eu sei o que Deus espera de mim? Tem uma vida de oração que você sempre vai saber. Sabe, irmãos, nós estamos acostumados com receita de bolo. Você já viu receita de bolo? Ó, você pega 2 ovos, você pega não sei quantas xícaras de farinha de trigo, você mistura com 2 colheres de açúcar, você joga um pouquinho de leite, você bate em determinado tempo, você bota uma quantidade de fermento. Olha que bolo bonito. Deixa eu lhe dizer, o evangelho não é assim. O evangelho não é receita de bolo. Então, esse homem e essa mulher, e na verdade, entenda, eles são um exemplo. Depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, eles imitaram aquilo que Barnabé havia feito, mas a motivação não era igual. Eu não sei se vocês estão prestando atenção que aqui a gente vê uma espécie de repetição do primeiro culto da história. Vocês sabem qual foi o primeiro culto da história? Tinha 2 participantes, Caim e Abel. E aqui a gente está vendo. Quem prefiguraria Abel? Barnabé e a sua esposa. Quem prefigura Caim? Ananias e a sua esposa. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Perceba a seriedade, irmãos. Se você... Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse lá na igreja: pastor, você vai acreditar nesse rapaz? Você vai acreditar? Você não está vendo que ele é um falso? Eu digo: meu filho, eu não estou vendo não, porque eu não vejo alma. O irmão Paulinho pode até ver, eu não. Se ele está dizendo que quer fazer diferente,
Quem sou eu para dizer que ele não vai fazer agora? Se ele estiver mentindo, ele está mentindo para quem? Não para mim. Na igreja nós não somos chamados para ser espertos, nós somos chamados para ser piedosos. Porque os espertos, normalmente, eles vão ter que se ver com Deus. Os piedosos, eles estão sempre nos braços de Cristo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que, Ananias? Por que você permitiu isso, Ananias? Por que você caiu, Ananias, nesse laço tão conhecido, o amor ao dinheiro? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Por que isso, Ananias? Por que? Conservando, porventura não seria teu? Na igreja ninguém é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a dar. E vendido não estaria em teu poder. E quando você vendeu o campo, Ananias, era seu também, Ananias. Como, pois, assentastes no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Por isso eu disse a vocês que o título da nossa mensagem de hoje à noite é: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Se você for fazer alguma coisa para Deus, faça de todo o seu coração, ou então é melhor que não faça. Não faça algo que você não vai fazer de todo o seu coração. Não se comprometa com algo que você não vai se entregar completamente. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Você sabe o que é expirou aqui, irmão? Ele morreu. Ele brincou com Deus e ele morreu. E o problema não é a morte de Ananias, porque Estevão vai morrer também daqui a pouco. Mas Estevão vai morrer e vai para o céu. Ananias, você já sabe para onde é que ele vai. Ananias morreu. E como está escrito em Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A igreja estava começando, irmãos. E aqueles que deveriam propagar a verdade, aqueles que devem, eu quero conjugar esse verbo no presente. Nós que devemos propagar a verdade, não podemos aceitar nenhum tipo de mentira no nosso meio. Não podemos. Não podemos fazer vista grossa. Não podemos. Não podemos encobrir pecados. Não podemos. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Era o costume, sepultaram ele. Quase 3 horas depois, alguns estudiosos chegam a conjecturar de que Safira não estava com seu marido porque tinha ido esconder o dinheiro, fazer qualquer coisa com ele. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Olha, irmãos, até isso é a providência de Deus. Porque a morte de Ananias já estava correndo o meio todo das pessoas ali. E como é que essa mulher não soube da morte do seu próprio marido? Deus. Aqui nós aprendemos uma coisa importante sobre marido e mulher. Para os casais que estão aqui hoje, para aqueles que o cônjuge não está também, a salvação é individual. O marido pode ir para o céu e a esposa para o inferno, e vice-versa. Por isso, cuidado. Muito cuidado, pois o seu cônjuge pode sim ser usado pelo mal. E se ele não for um cristão verdadeiro, provavelmente ele já está sendo usado pelo mal para te desviar dos caminhos do Senhor. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Eles já tinham acertado, não tinham?
Eles não tinham sentado, conversado, ó, a gente vendeu por X, chega lá e diz que a gente vendeu por tudo, viu? Que é pra gente ficar com a fama tão boa quanto a de Barnabé, que é pra gente ficar com a fama de piedoso. É pro pessoal conhecer a gente como piedoso. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo, para o Espírito do Senhor aqui? Por quê? Olha, irmãos, essa pergunta é a pergunta de uma pessoa que está triste, porque sabe o que vai acontecer. Seja sincero, nós todos aqui, nós temos entes queridos, parentes, amigos, não estão nos caminhos do Senhor. Nós temos inclusive pessoas que se dizem evangélicas, que nós sabemos que é apenas uma capa. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas se Jesus voltar hoje? E agora eu quero perguntar de maneira pessoal: o que acontecerá conosco se Jesus voltar hoje? Somente os limpos de coração verão a Deus. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, sim, Senhor. Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Olha que coisa. No mesmo instante. Pastor, Deus ainda faz isso? Faz. Mas Deus também mata as pessoas de outra forma. Existe algo que se chama morte espiritual, irmãos. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho talvez pela última vez e nunca mais vão se arrepender ou vão ter acesso à verdade. Lá em Romanos, Paulo chama isso de abandono judicial. Os teólogos chamam isso de abandono judicial, perdão. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Deus entrega as pessoas à sua própria sorte. Ah, você quer ver uma vida de engano? Ah, então viva. Mas Deus, você não vai fazer nada? Não. Eu vou fazer só no dia do juízo. Então aqui, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu, expirou. Entrando os moços, já acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor à igreja. O temor na igreja é sempre algo bom. Perceba que na Bíblia temor é sempre algo positivo, porque temor está associado não a medo, como eu e você pensamos. Temor está associado a reverência, a respeito. Então, sobreveio grande temor a toda a igreja. As pessoas tinham reverência, entendiam que elas estavam em um lugar santo, no meio de pessoas santas, e que, portanto, elas precisavam viver vidas santas. E a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento, e a partir daquele momento, muitas pessoas que estavam talvez em cima do muro disseram: rapaz, eu não vou nem entrar nesse lugar, que eu não quero esse compromisso todo sério. Quando uma pessoa me diz isso, irmãos, uma parte fica triste, mas outra parte fica extremamente feliz. Porque quando uma pessoa entende que ser parte de uma igreja cristã significa ter um compromisso com Cristo, onde nós devemos efetivamente nos afadigar naquilo que alegra ao Senhor, termos cuidado com o nosso testemunho e muitas outras coisas. Quando uma pessoa entende que há uma responsabilidade para aqueles que se propõem viver como igreja, isso é maravilhoso, irmãos. Ao passo que quando nós vemos pessoas que entram na igreja e saem da igreja e vão fazer qualquer coisa, assim como se o que nós falamos aqui, o que é vivido aqui, fosse
desprezível ou fosse algo irrelevante. Agora no versículo 12, nós vamos perceber que o Senhor, Ele tem poder. Eu queria te dizer isso hoje. Deus tem poder, irmãos, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera eficazmente por nosso intermédio. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Era o lugar onde a igreja se reunia, pórtico de Salomão. Irmão, onde é que vai ser o culto hoje? No pórtico de Salomão. Quem é que vai pregar? O irmão José, se ele vier. Se ele não vier, o pastor Isabel prega, não tem problema não. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E o pessoal começou a entender que aquilo ali, até aquele momento, ninguém era conhecido como cristão. Eles eram conhecidos simplesmente como nazarenos, que eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. Eles eram conhecidos como seguidores do caminho, porque eles pregavam acerca de um caminho que levava ao céu, e esse caminho era Cristo, é Cristo. Olha, eu vou ler de novo o versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se. Olha, irmão, ali o negócio é sério, viu? Tá vendo aquele povo ali ajuntado no pórtico de Salomão? Rapaz, aquele povo ali joga duro. Olha que coisa bonita, né, irmão? E crescia mais e mais a multidão de crentes. A multidão de quem? Que crescia? De crentes. E como é que a multidão cresce? No final do versículo 3, no final do capítulo 3, no final do capítulo 2. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É assim que a igreja cresce. É o Senhor quem acrescenta. A gente prega o Evangelho, a gente vive o Evangelho, a gente cresce todos os dias na graça do conhecimento do Senhor Jesus, e nós somos uma lâmpada que o Jesus acendeu, e as pessoas que Jesus quer, Ele atrai para si. É assim que uma igreja cresce. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha, Jesus disse que isso ia acontecer. O mais difícil que fosse para aqueles homens acreditarem no primeiro momento, eles creram e eles estavam vendo a promessa do Senhor se cumprir. Vocês se lembram como começou o livro de Atos? Quase 500 pessoas ouvindo do Senhor Jesus, que deveriam ir para Jerusalém, esperar serem revestidos de poder, e eles seriam então testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É assim que começa o livro de Atos. Daqueles 500 que viram o Senhor Jesus ressurreto, apenas 120 estavam no capítulo 2, em Pentecostes. E eles viram, quando o apóstolo Pedro pregou naquele dia, e 3.000 vidas foram acrescentadas. Em outro momento o apóstolo Pedro pregou e agora o número já era quase de 5.000, e eles pararam de contar aí. Eles só iam vendo que ia crescendo o número de pessoas, como Jesus disse que seria. Jesus disse que seria assim. Alguns creriam, mas não se engane, irmãos, os cristãos ainda são minoria aqui. Versículo de número 14. Crescia mais e mais a multidão descrente, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Você percebeu? Isso aqui é um escândalo. Tanto homens como mulheres. Diante do Senhor, a graça é a mesma. As funções são diferentes, mas a graça é a mesma. Para homens e para mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha que coisa linda, irmãos.
Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Por que isso, irmãos? É demonstração do poder que testificava a verdade que aqueles homens pregavam, que aqueles homens viviam. Mas olha o que custa, irmãos, viver e pregar a verdade. Viver e pregar a verdade jamais trará lucros financeiros. Muito pelo contrário, trará prejuízo. Viver e pregar a verdade não nos trará aplausos, trará prisões e açoites. Por isso nós temos que tomar cuidado para não confundirmos aquilo que nós vemos hoje com o título de Evangelho com o que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, perceba, a fúria deles não diminuiu. Eles já tinham ameaçado os apóstolos, vocês se lembram? Pedro e João, eles já tinham ameaçado Pedro e João, no capítulo anterior vimos isso, que eles não pregassem mais no nome de Jesus. E eles continuavam pregando, e a igreja crescia, e eles continuaram a oposição. Perceba que sempre quando a igreja cresce, a oposição também cresce. Então pode esperar a oposição. Viu? Estejam preparados. Estavam com ele. Porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. O que é que eles tinham? Inveja. Mas como assim tem inveja de pescadores pobres? Inveja? Por que uma pessoa vai ter inveja da gente, irmãos? A gente não tem nada. Mas é o mal. São os demônios que influenciam essas pessoas que têm inveja da comunhão espiritual com Deus que nós temos. Eles têm inveja das promessas de Deus que se cumprem e se cumpriram e se cumprirão nas nossas vidas. Eles têm inveja porque o próprio Deus habita em nós. Você sabe o que é isso, irmão? Se nós, enquanto cristãos, entendêssemos o que em Cristo nos foi dado, nós viveríamos pulando e nos alegrando. Prenderam os apóstolos, mas eles não fizeram nada. Você não precisa fazer alguma coisa para ser preso. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, junto onde se colocavam os homens perigosos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos imaginar que isso aconteceu com você e comigo. A gente está pregando aqui, de repente chega o pessoal, prende a gente, bota a gente na cadeia, vem um anjo de noite, solta a gente. O que é que a gente vai pensar? Olha, meu filho, eu vou correr. Eu vou para outra cidade. Mas o anjo não, o anjo disse: eu estou soltando você, mas é para vocês voltar para o mesmo lugar e continuar pregando a mesma coisa. Você ia, varão, vamos orar. Vamos orar, porque você sabe que com Deus tem que ter, né? Será que esse anjo é de luz mesmo? O caminho é estreito, irmãos. Às vezes a gente pergunta: ô Senhor, por que não acontecem milagres na nossa vida, sinais, prodígios? Por que a sombra de nenhum irmão aqui cura? Por que? Meu filho, você quer um milagre para quê? Para que você quer um milagre? Para se orgulhar mais ainda? Você já não é orgulhoso o suficiente?
A gente quer milagre para quê? Para ficar mais vaidoso ainda. Perceba, irmãos, que eu acho que eu deixei minha garrafa lá atrás. Olhe, um copo que está cheio, ele pode ser cheio de novo? Não, se você colocar mais, o que é que vai acontecer? Vai derramar. Para você encher algum copo, obrigado meu filho, para você encher algum copo tem que estar o quê? Vazio. Se a gente está cheio da gente, como é que o Espírito Santo vai encher? Teve um louvor, eu acho que os irmãos louvaram aqui, é porque minha cabeça não está bem não estou passando muito bem não, mas fique tranquilo. Eu acho que não é hoje que Deus vai me levar não. Que diminua eu, que o Senhor Cristo, não cantaram alguma coisa assim? Quem quer diminuir aqui? Quem quer perder? Quem quer ficar doente? Quem quer ficar na UTI? Quem quer chegar em casa e está a casa toda queimada e não tem mais nenhum móvel? Quem quer perder todos os dentes da boca e ficar banguelo? Quem quer perder todo o cabelo e ficar sem nada? Que um fez o voto nazireado não vale. O irmão também está fazendo o voto nazireado, viu? Não vale. Mas percebam, a gente não quer perder nada, né não? Vamos imaginar que alguém chega para o irmão e diz: irmão, o pneu da sua moto está no chão. Daqui a pouco o irmão sai correndo. Bom, o que foi, pô? O pneu tá normal, tá no chão. E você queria que ele estivesse voando, foi? Mas é porque a gente está sempre preocupado com as coisas, né? Você vê que a coisa mais difícil do mundo é alguém entrar na igreja e desligar o celular. Porque não, a gente bota no vibra. Porque vai que alguém liga urgente. Antes, meu filho, não tinha esse bichinho aqui. E ninguém morria porque não tinha celular. Você conhece alguém que diz assim: fulano morreu porque não tinha celular? Morreu de quê? De falta de celular. Ele morreu de celulite. Celulite é outra coisa, meu filho. Mas a gente vai, né, colocando as coisas da nossa vida e a gente vai se enchendo, e a gente vai se enchendo de penduricalhos. E depois a gente quer ainda as coisas espirituais. Aí não dá, meu filho. Ou você busca as coisas materiais, ou você busca as espirituais. Não dá para buscar as duas coisas ao mesmo tempo. Então o anjo soltou eles, mas disse: ide, e apresentando-vos no templo. Foi lá que eles foram presos. Dizer ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, prega a palavra, prega o evangelho. É isso que ele está dizendo. E prega o evangelho completo. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Olha o que vai acontecer. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel. A ideia aqui, os anciãos. E mandaram buscá-los no cárcere. Eles preparam uma reunião, crente que eles estão presos. Isso eles já estavam soltos. E já estavam pregando. Já ia ser o segundo culto do dia. O irmão Paulinho já estava no 50º louvor. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram: rapaz, a gente foi lá na prisão, não tem ninguém. Como é que pode? A gente prendeu, rapaz, estavam lá, eu prendi, foi eu mesmo que tranquei a porta. Dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Imagine, irmãos, que venha a ser isso. Providência de Deus. Só vai acontecer com você e comigo o que Deus quiser que aconteça. Se uma pessoa chegar para você e disser assim: vou lhe matar, aí você olha para a pessoa muito calmamente, claro, e diz: você pode até me atirar em mim, mas eu só morro se Deus quiser. O médico pode olhar para você e dizer: eu vou salvar a sua vida. Você pode até se esforçar, mas você só vai conseguir me ajudar se Deus quiser. Quem é o autor da vida, irmão?
A ideia de, às vezes a gente não vai na profundidade dos termos bíblicos, a ideia de autor da vida significa ele é o dono. Quando você cria alguma coisa, você é o quê? É o dono dela. Então se ele é o autor da vida, ele é o quê? Ele é o dono. De maneira que nada pode ser feito na vida sem autorização dele. Até os cabelos da cabeça estão o quê? Contados. Essa é a minha esperança. Versículo 25. Nesse intervalo, alguém chegou e lhes comunicou. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eles estão lá, os homens mais soberbos do mundo. Aqui é uma mistura de STF com o Congresso Nacional. Com o presidente da República. É o Sinédrio. E a gente está vendo esses homens e eles estão perplexos. Perplexos com o quê? Com o que Deus está fazendo com homens pobres e insignificantes da sociedade. Alguém chegou e lhes comunicou, versículo 25, eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Aí eles ficam mais doidos ainda, porque se os discípulos tivessem fugido, eles entenderiam. Não, eles fugiram, eles estão com medo. Rapaz, mas esse povo não tem medo da gente não, é? E a gente matou o líder deles. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Sabe, irmãos, uma das coisas mais lindas do mundo é um crente que tem fé. Eu acho maravilhoso o fato que se conta acerca da vida de George Whitefield, um evangelista inglês que pregou alguns séculos atrás. E ele morreu pregando. Não que ele tenha morrido no púlpito, mas ele estava numa cruzada evangelística e ele havia pregado, ele costumava pregar 3 vezes ao dia mais ou menos. E ele, na casa dos irmãos que ele estava hospedado, ele disse: eu não estou me sentindo bem, eu vou me recolher, amanhã eu devo estar melhor. E ele dormiu e não acordou. Mas esse homem foi tão usado por Deus, irmãos, que uma das vezes que ele estava pregando no seu país, que era a Inglaterra, uma das pessoas que eram conhecido por ser defensor do ateísmo, ou seja, de não acreditar em Deus e de propagar que Deus não existe, estava indo em direção ao lugar onde ele estava pregando, e uma pessoa que sabia que ele era ateu perguntou: mas vem cá, você vai lá fazer o quê? Você não acredita em Deus? Mas George Whitefield acredita, e eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Percebe a diferença de quem tem fé, irmão? Quem tem fé, você acredita naquilo que você fala? Ou você fala por falar? Os homens estão ensinando no templo, aqueles mesmos que você prenderam. Versículo 26. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha que coisa! Os discípulos aqui, hein, irmão, estavam se ensinando lá, o povo todo ouvindo. Porque os discípulos voltaram para o templo, eles estavam dando pérolas aos porcos, de forma alguma aquele povo estava querendo ouvir. A gente não prega para quem não quer ouvir, mas para quem quer ouvir a gente prega. Se alguém mandar uma carta dizendo, em inglês, a nossa responsável pela comunicação e tradução, a irmã Cláudia: ó, pastor, estou querendo que o senhor vá pregar lá no Afeganistão. O senhor vai? Tipo, rapaz, se Deus mandar, a gente vai. Até porque o irmão Fábio já está preparado com essa barba, a gente chega lá tranquilo. Eu acho que isso já é um sinal de Deus. Essa barba dele está igualzinho um árabe. O meu Marcelo já foi por lá, já vai ser nosso guia. A gente já tem tudo organizado aqui, meu filho.
Eu sou o que vai pregar, fique tranquilo, o pregador é o primeiro a morrer. Então, irmãos, aonde Deus mandar a gente ir, iremos. É assim que a gente tem que pensar. Solte as amarras, irmãos, que tem prendido você nesse mundo que vai ser destruído. Versículo 27. Trouxeram-os, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Olha que coisa bonita, irmão. Rapaz, como eu queria que falasse isso da gente, né? Vocês estão enchendo, vista leve, dessa doutrina. Não, mas a gente está só naquela rua ali pequena por enquanto. Quero ver quando um chegar. A Kombi. Eita, o negócio pegando. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Agora, meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já vi gente cara de pau. Mas o religioso, ele é o mais cara de pau de todos. Você está vendo o que eles estão dizendo aqui? Vocês estão querendo nos culpar da morte de Jesus. E eu vou culpar quem? Não foi vocês que pagaram 30 moedas de prata a Judas, que levaram soldados, que fizeram uma chantagem com Pilatos para poder condenar Jesus. A culpa maior é de vocês. Jesus inclusive disse isso diante de Pilatos. Olhe, a culpa maior é daqueles que me entregaram nas tuas mãos. Perceba, o religioso é isso, ele faz as coisas de errado e depois ainda vem para você e diz: mas o que foi que eu fiz? Eu já encontrei pessoas assim, viu? Eu não fiz nada, eu só dei uma punhalada em você pelas costas e você está achando ruim? Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora olha que coisa linda, o crente é sempre verdadeiro. Eles já tinham dito isso antes. Na primeira reunião que a gente estudou hoje de manhã, não foi, irmão? Capítulo 4. Quando eles disseram: não fale mais em Jesus, eles disseram: vou ser verdadeiro com vocês. Isso a gente não vai fazer. Pense em vocês. Importa nos obedecer antes aos homens ou a Deus? Aqui de novo eles afirmam. Porque um cristão, irmãos, ele precisa ser firme na sua postura. Expressamente, ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Pedro foi lá e disse: foi vocês mesmo. Vocês penduraram ele na cruz. Porque Pedro está dizendo: foram vocês que entregaram ele ao perverso Pilatos para que o crucificasse. Porque a crucificação era uma morte romana. Deus, porém, com a sua destra, a destra é sempre a mão em que Deus faz as coisas, a mão que Deus age. Isso é um antropomorfismo, é uma maneira de se falar, comparando Deus com a gente. Porque Deus não é igual a gente, Deus não tem mão, cabeça, olho, Deus é o Espírito. Mas aqui é uma maneira de eu e você compreendermos o agir de Deus. Deus, porém, com a sua destra, ou seja, Deus agiu soberanamente com o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Percebeu? É o terceiro sermão de Pedro e ele fala a palavra arrependimento. Vá gostar de arrependimento assim no céu. Como é que um crente pode evangelizar alguém sem falar de arrependimento, irmão? Que conversa é essa de virar para um ímpio e dizer Jesus te ama? O camarada está no carnaval enchendo a cara. Aí vem aqueles crentes de Araque: Jesus te ama. Que legal, vou
encher a cara por causa disso. Esse é o evangelismo de hoje, não. Arrependam-se. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. É muito melhor, irmãos, ouvir uma palavra dura que seja sincera do que ouvir uma bajulação que seja mentirosa. Versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus outorgou. O que significa outorgar? Passar a autoridade. Deus outorga o Espírito Santo a quem? A quem obedece. De maneira que se você tem um pouquinho, mas você quer obedecer mais, Deus te dá mais para que você obedeça mais. O problema é que hoje em dia na igreja acontece o oposto. As pessoas têm um pouquinho e dizem, rapaz, eu quero menos ainda, porque esse pouquinho já está um peso. Difícil. Para não ser não, mano. Vem cá, meu irmão, me explica aí, para que domingo de manhã de noite culto? Aqui, coitado de comum, rapaz, eu não come de farinha, o bichinho, pra que isso lá? Agora, botar coitado do irmão Fábio também, rapaz, todo... É primeiro sábado, né? Eu sempre erro, primeiro sábado. E nada. O bichinho fica atrás de abacaxi, de mamão, de um monte de fruta da estação para os irmãos, porque os irmãos comem legal, né? E tem um monte de gente que passa, né, e vê que tem fruta, rapaz, eu acho que eu vou ficar. Esses crentes aqui são gente boa. Ô irmãos, vale a pena. Qualquer coisa que a gente faça por Cristo, vale a pena. Quando a gente chegar no céu, eu quero acreditar que a gente vai chegar lá. A gente não vai pensar, eu me dediquei a Cristo demais. Não, a gente vai pensar o contrário. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Eles queriam o quê? Matá-los. Aqui a gente está vendo, irmãos, algo muito parecido com o que aconteceu com um homem chamado José, que era filho de Jacó. Vocês se lembram dessa história? Você sabe por que os irmãos de José ficaram com vontade de matar ele? Por causa de um sonho que ele teve. José, sendo mais novo, disse, rapaz, Deus me deu um sonho e disse que ele ia me exaltar acima de todos. Você é o mais novo, rapaz, o mais velho é homem, e você vem aqui. E Jacó tinha um carinho especial por José, porque José era filho de Raquel, a mulher que ele amava. E os irmãos então ficaram com ciúme dele. E queriam matá-lo. Abel ficou com ciúme de Caim e queria matá-lo. Caim ficou com ciúme de Abel, não foi? Isso mesmo. Saul ficou com ciúme de Davi. Imagine, num determinado dia Saul estava ouvindo as mulheres cantarem. Olha, Saul matou os milhares, Davi matou dezenas de milhares. Aí Saul ficou com ciúme. Que nada, varão, o rei sou eu. Varão, olha. É coisa de crente mesmo, tenha medo desses crentes, viu? Nada, varão, o rei sou eu e é Davi que mata dezenas de milhares. O que o ciúme faz com o homem? Ciúme é um sentimento diabólico. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. E aqui é importante a gente entender. Gamaliel não é crente. O nome disso aqui é providência de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 12, nós já falamos desse capítulo de Apocalipse algumas vezes. Eu creio que dentro em breve José vai estar falando com a gente sobre ele. José está ensinando o livro do Apocalipse nas terças-feiras.
Em Apocalipse 12 nós lemos a fúria e a perseguição que o dragão tem contra a mulher, que simboliza a igreja. Mas sempre o que acontece? Deus manda livramento ao seu povo. Queriam matar José, mas Deus mandou livramento por meio de quem? De um dos próprios irmãos, Rúben. Rúben disse, não, pai, não vamos matar ele não, porque se a gente matar ele, a gente não ganha nada. Vamos vender ele como escravo para os ismaelitas, que pelo menos a gente ganha algum dinheiro para a gente gastar. Aqui é a mesma coisa, Gamaliel não é crente, não se iluda. Um fariseu, ele era um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Perceba, Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que a gente está pregando num lugar e determinada pessoa diz, vou matar vocês. Aí chega outro e diz, não mata não, pai, esses camaradas aí não valem nem a bala. Você vai dizer que essa pessoa é crente que fez isso? Não. Mas é Deus quem amolece e quem endurece o coração. Por que Gamaliel não apareceu na hora que era para soltar Jesus? Então entenda, irmãos. Cuidado. O fato de Deus usar determinadas pessoas para fazerem determinadas coisas, como no caso do decreto de Ciro, que foi o decreto que autorizou que o povo voltasse do cativeiro babilônico. Ciro era crente? Claro que não. Mas Deus usou Ciro para que a sua vontade fosse feita. Deus manda. E até o diabo obedece. Vocês lembram da história de Jó? Vocês lembram do espinho na carne de Paulo? Quem era? O demônio. Que dava tapa na cara de Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse. Deus manda. Agora sabe o que é o mais triste, irmãos? É que muitos ímpios são mais tementes a Deus do que alguns crentes. Você vê que a postura de Gamaliel aqui é muito mais sensata do que a postura de Ananias e Safira, por exemplo. Então Gamaliel surge, mestre da lei, acatado por todo o povo, ou seja, era um homem de respeito diante dos seus. Mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas. Você sabe quem é Teudas? Sabe? Eu também não. Não está na Bíblia. Mas eu sei o que está escrito aqui. Esse pastor eu sei não, viu? Porque antes desses dias se levantou um homem chamado Teudas. Ou seja, naquela época, irmãos, eles viviam dominados pelo Império Romano. Havia muitas mini rebeliões, por assim dizer, insurreições, homens que se diziam líderes e atraíam determinada multidão atrás de si, mas é o que ele vai nos dizer aqui, mas esses homens morriam e morriam também as suas causas. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhes apresentavam obediência, lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, da mesma região de Jesus. Rapaz, a gente percebe a santidade assim. Uma pessoa chega, o perfume de Cristo entra. Eita Deus. Daqui a pouco eu vou dar o microfone para ele, que ele vai nos dizer o que Deus revelou diretamente, em sonho. Isso foi. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens.
Mas ele foi morto e todos os que lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento. Vocês se lembram do recenseamento? E levou muitos consigo, também estes pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. O que Gamaliel está dizendo aqui? Gamaliel está dizendo, olha, deixe esses homens fazerem o que eles quiserem. A ideia de Gamaliel é, eles são insignificantes. Como eu disse a vocês, o número de cristãos, comparado ao número de judeus naquela época, ainda era insignificante. A gente está falando de alguns milhares de pessoas, quando os judeus eram um contingente numérico muito maior. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Esse é o problema. Há 2000 anos, Satanás tem tentado destruir a igreja de Cristo. Ele conseguiu? Ele entrou dentro da igreja, na época da Idade Média. Ele conseguiu destruir? Não. Ele tem entrado dentro das igrejas evangélicas. Ele tem conseguido destruir? Não, porque existem as verdadeiras congregações fiéis. Os 7.000 joelhos que Deus reservou para si existiram, existem e sempre existirão. Os selados, os 144.000, que é um número simbólico que aparece lá em Apocalipse, cantando o cântico do Cordeiro, sempre existiram e existirão. Porque os nomes deles foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então o que Gamaliel está dizendo é isso, cuidado. Agora nós temos que entender algo. O que ele está dizendo aqui não é que se algo está prosperando, significa que Deus está abençoando. Não. A época mais próspera do reino de Israel foi um pouco antes da sua destruição, na época de Jeroboão II. Então, essa ideia de prosperidade, irmãos, nada tem a ver com o fato de Deus estar se agradando com aquilo que está sendo feito. A ideia aqui é outra. A ideia que Gamaliel está dizendo é, não adianta lutar contra Deus. Aquilo que o homem faz é como uma erva, que hoje existe e amanhã não existe mais. Mas aquilo que Deus faz é indestrutível. Tomemos como exemplo a palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra, quando a gente estiver no céu, essa palavra vai caducar? Não, ela continua valendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não adianta. É isso que Gamaliel está dizendo. E agora, a parte final. Concordaram com ele. Por que eles concordaram com ele? Porque Deus é aquele que amolece e endurece os corações. Sabe aquele seu vizinho que lhe odeia? Oh, Deus. Pode ser que amanhã ele olhe para você e diga, irmão Paulo, traga aquele seu pastor maluco para fazer um estudo bíblico aqui. Eu creio. A gente vai. Amém. Não vai fazer nenhum. Cara, meu filho. Mas que Deus quer salvar uma alma e um corpo, porque tem que estar com o corpo, né? Então a gente, irmãos, vai aonde Deus manda. Glória a Deus. E concordaram com ele. Alguns de vocês ainda se lembram do título da mensagem de hoje? Não brinque com Deus, alegrem-se com Cristo. Olhe como termina esse capítulo 5. Chamando os apóstolos, açoitaram-os. Quem aqui já tomou surra de cinto? Dói, irmão? Das crianças aqui, você tomou já também? Desse tamanho, mas você não deve doer não, porque você é grande. Você tomou já, Henrique? Como é o nome? O nome do cinto? Rufino.
por Jesus. Olha. Irmãos, pois é, um açoite é algo muito pior. Açoitaram-nos todos os apóstolos. Você é apóstolo? Açoite. Você é apóstolo, coitado, meu filho. Mas fique tranquilo que Deus vai lhe dar graça. Agora, quando pega um camarada como eu e José, meu filho, o coitado do capataz, ele fica, né? Onde é que eu vou bater nesse infeliz? Olha o tamanho. Olha. Já. Paulinho, a pessoa tem que ter muita mira. Porque o bicho é fininho. Salve, Senhor. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Imagine, em o nome de Jesus. Pare de falar de Jesus, alma. Ô, meu filho, a gente não pode fazer isso. É a única coisa que a gente não pode fazer. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Oh, que coisa linda, irmãos. Esses homens podiam matá-los. Dentro em breve eles vão matar Estevão. Mas tudo acontece quando Deus quer e do jeito que Ele quer. O propósito de Deus era que eles glorificassem a Cristo vivos e não mortos. O nosso desejo sincero tem que ser esse: glorificar a Cristo, tanto na vida quanto na morte. O que ele vai dizer? O que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 5? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então aqui ele diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Irmãos, por isso que eu disse a vocês: alegrem-se em Cristo. Eles tomaram uma surra. Por Henrique, seja honesto, como você toma uma surra de papai? Você sai alegre, gritando de alegria? Não. Você, minha irmãzinha, que disse que já apanhou, você saiu alegria? Quando o Rufino canta lá, você fica com alegria, Henrique? E você, pequenininho, nunca apanhou não, velho? Um bichinho comportado, uma aparência. E Bodocó? Ei, Bodocó, já apanhou? Rapaz, Bodocó é comportado. Estelinha, não se esconda atrás de Calma não, viu? Que eu tô lhe vendo aí, viu? E a senhora? Já apanhou a senhora? Não? Dona Laila. Então, irmãos, isso que eu acho maravilhoso, regozijando-se, não é simplesmente alegrar. Regozijar significa grande alegria. É como se eles tivessem ganhado um campeonato. Imagine, quando o Brasil foi campeão mundial a última vez, acho que foi em 2002, né? Antes tinha sido em 94, não é isso mesmo? Eu me lembro quando em 94, eu tinha 15 anos na época, eu estava em Recife, e eles passaram com uma taça num carro de... Acho que você não tinha nem nascido, né, José? Você é de 96, né, filho? 94. Não, você nasceu em 94. Depois, né? Pois é, eu já não tinha nem nascido, eu tinha 15 anos. E eles passaram lá, eu estava em Recife nessa época. E eles passaram com a taça que eles tinham ganho nos Estados Unidos, na Copa de lá. E todo mundo se alegrava, Recife parou nesse dia. Imagine, irmãos, eles estão se regozijando. Por quê? Por tomar uma surra. Agora deu. Isso homem é doido, é? Você percebe porque o povo fica perplexo com os cristãos? 100 anos antes de Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, se eu não me engano, houve um monge chamado, um padre, um pastor chamado João Hus, ou John Hus, como queiram. E ele, por pregar o evangelho aos seus, a uma congregação local, ele foi condenado a morrer queimado. E enquanto ele estava queimando, ele louvava. Esse homem é louco.
Tem um livro, o José até falou desse livro recentemente, eu tenho ele, eu acho, chamado Livro dos Mártires. Eu li depois, eu fiquei tão constrangido que eu parei de ler, na metade, assim. Tem um desses que vai ser mártir, está sendo condenado a morrer queimado, e aí ele está indo para a fogueira e ele está com uma bota, uma espécie de bota, uma espécie de um calçado. E ele olha uma pessoa que está indo ver ele morrer queimado, porque naquela época, quando as pessoas iam ser queimadas, né, era como se um evento na cidade, muitos iam as ver. E ele viu uma pessoa que estava descalça. Aí ele pegou, parou, tirou os calçados e deu os calçados para a pessoa que tinha ido assistir ele ser queimado. Imagine. Aí a pessoa perguntou: rapaz, por que você está dando esses calçados para esse rapaz? Ele veio aqui para ver você morrer queimado. Para onde eu vou, eu não preciso deles. Irmão, o que é isso? Você não quer isso não para você? Eu quero. Essa certeza que a gente está indo para o céu. É muito bom isso, meu filho. Por isso eu não ligo se me chamam de maluco, radical, falam mal de mim pelas costas. Eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero ir para o céu. A gente olha para esse mundo, para os quatro cantos do mundo, tudo que a gente vê, maldade. Deixa eu lhe dizer uma coisa ainda mais séria do que isso. Quando a gente olha para dentro da gente, o que é que a gente vê? Maldade. O Espírito Santo está aqui dentro, eu sei. Mas a carne maldita também está. Quando a gente entrar nas portas do céu, ela vai ficar do lado de fora. Por isso que esses homens estão se regozijando, eles não são malucos, eles são sábios. Eles entendem algo que o apóstolo Paulo vai escrever anos depois. O apóstolo Paulo nessa altura nem convertido era. Mas anos depois ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Percebeu? Aquilo que a gente está plantando e que a gente está fazendo aqui, leve e momentânea tribulação, produz um eterno peso de glória. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos. Você quer ser digno? Aqui sua dignidade, receba! Você quer essa dignidade? Não, pastor, eu prefiro ser indigno. Dignos de sofrer afrontas por esse nome. Dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quem quer essa dignidade? Irmão, a gente não aguenta quando uma pessoa diz que o nosso cabelo está feio. Outro dia passou um rapaz aqui que chamou um amigo da gente de careca. Ele não gostou não. Ele disse: ô rapaz, você sabe meu nome. Ele não gostou não. Porque a gente não gosta. Vamos, passa alguém e diz que seu filho é feio. E aí, você vai gostar? Se alguém falar mal do seu filho, da sua filha, se alguém fizer algum mal de você, se alguém botar o cachorro para fazer cocô na sua porta todo dia, amém? Glória a Deus, aleluia. Se alguém colocar um som alto, aquela música, tom, só tem, chega a casa vibra. Você tá deitado no colchão ortobom e tá assim, ó, põe a massagem? Não, é o som vibrando. O que é que você vai fazer? Meu filho, você tá tendo uma oportunidade ali, ó, de sofrer afrontas. Mas tem que sofrer da forma certa. Por isso que eu disse com vocês, repito de novo: não brinquem com Deus, mas alegrem-se com Cristo. Alegrar-se com Cristo significa alegrar-se no seu sofrimento. É isso que nós lemos na carta, por exemplo, aos Filipenses. Porque Deus nos concedeu a graça não somente de crer nele, mas também de sofrer por amor a ele. Isso é o que? Graça. Favor imerecido. Você quer esse favor? Não, esse eu passo. Então você não é crente.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse, irmãos? Jesus! E todos os dias, eu vou concluir aqui, eu vou pedir que os irmãos preparem a ceia por conta do horário. E todos os dias, e lá vem o pastor com esse negócio de culto todo dia, varão. Em nome de Jesus, não volta o sábado não. E você acha que o cinema vai ser quando? Você organizando pro sábado aí, viu? Vocês que estavam já dizendo, rapaz, graças a Deus, sábado, só tem o primeiro sábado que a gente faz alguma coisa. E as mulheres acham que é no último sábado, né? A gente tem 2 sábados livres. Como é que vai? Eu vou logo limpar minha mão aqui, viu? Ó, pra você, fazer vaquinho, ó. Tem 2 sábados que a gente está orando para aproveitar bem o nosso tempo com o Senhor. E todos os dias, meu irmão, deixa eu perguntar, em grego, o que significa todos os dias? Todos os dias. Em hebraico, todos os dias significa o quê? Todos os dias. Em aramaico, todos os dias. Ih, rapaz, o idioma que a gente puxar vai bater. E todos os dias no templo e de casa em casa. Ih, varão. De casa em casa tem gente até que gosta, principalmente quando tem uma feijoada. Oh, Deus. Né? Eu soube que tem uma irmã que está chegando. Viu, irmã? Você que está chegando. Diz que estão organizando aí uma feijoada surpresa, que eu já acabei com a surpresa. Aleluia. Mas não acabei com a alegria. De casa em casa. Mas tem que ter pregação antes da feijoada, viu? Amém, varão? Olha, tinha um irmão do CAC. E esse irmão não era crente não, mas ele, quando ele orava, ele gostava de narrar a oração. Aí ele orava pelo cobrador, pelo motorista, pelo passageiro. Ele orava, meu filho, a oração dele era um negócio assim assustador. Né? Não era bíblico não, mas era longo. E aí de vez em quando alguém chamava ele para orar pela refeição. Pense que os irmãos do CAT queriam pegar ele. Obrigado. Mas a gente vai colocar o irmão José para fazer essa pregação antes da feijoada. Amém? Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente não brinca com Deus, mas a gente se alegra com Cristo. Uma das coisas que me entristece é quando eu vejo pessoas que acham, ou pelo menos demonstram, que ser crente é chato. Não, meu filho, chato é o mundo. O mundo é chato. O mundo é sem graça. Mas ser crente é legal demais. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas a Bíblia é tão assim, né? Então assim o que, meu filho? A Bíblia é massa. Você já viu as histórias, viu? E ainda tem mais uma coisa, é tudo verdade. Esses livros aí de Machado de Assis que obriga a gente a ler na escola, serve pra nada depois. A não ser para confundir a cabeça. Agora a Bíblia não, edifica a nossa alma. Por isso cuidado. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Aproveita! A irmã Marcinha com a irmãzinha está aqui, né? Toda quinta-feira. Ore por elas. Porque as crianças são uma bênção. Os pais. Quando chega aqui, né, meu filho? Haja espírito imundo para ir embora. Mas é assim mesmo, irmão. A gente está aqui para isso. E não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Irmãos, a gente tem que entender que a gente tem que fazer mais e não menos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava desabafando com o José essa semana. Que às vezes a gente, eu sou menos espiritual que vocês. Às vezes eu sou tentado a essa ideia de dizer, rapaz, eu acho que eu não vou fazer mais culto, tipo quinta de noite ou domingo de noite. Se já tem domingo de manhã, né? A gente faz de manhã uma vez só, deixa de noite assim, né? Pra vocês ficarem em casa assistindo domingão ou qualquer coisa assim. Fantástico, né? Mas irmãos, todas as vezes que eu penso nisso,
prontamente o Espírito Santo fala mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Menos? Quando você devia estar fazendo mais? Menos? Ó, irmãos, quem aqui já teve alguma pessoa que trabalhou na sua casa? De pedreiro, pintor, alguma coisa assim? Amém? Se você chega para um pedreiro e diz assim, levante esse muro, e eu vou lhe pagar R$100 por dia para você levantar esse muro. Quantos dias você acha que esse muro vai levar? Um mês. Uns 10 dias, né? Vamos imaginar que o pessoal é gente boa. Bom só tem um que é Cristo. Mas gente fina. Então, vamos imaginar que demora 10 dias. Mas você chega para esse pessoal e diz, ó, eu vou lhe dar R$1.000 quando você levantar esse muro. O muro está levantado com 2 dias no máximo. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Sim ou não? Sim. Irmãos, quando você faz as coisas para Cristo, você tem recompensas indizíveis no céu. Eu sei que tem muita gente dizendo, não, pastor, mas aí o senhor está pregando salvação pelas obras. De maneira nenhuma, salvação é por Cristo. Mas você já ouviu falar no galardão? Eu sei, irmãos, eu sou tão crente na graça de Deus quanto qualquer um aqui, ou até mais. Mas eu não posso ir contra a Bíblia. E a Bíblia diz, e cada um receberá segundo as suas... E aí? A gente pega essa parte da Bíblia e risca? É? Por isso, irmãos, tome cuidado. Se você estiver achando que eu estou falando alguma bobagem, leia com cuidado Mateus 25. E depois você conversa comigo. Mateus 25 a gente tem uma parábola das 10 virgens. Depois a gente tem o Jesus contando sobre o juízo. Tem aqueles que fizeram e tem aqueles que não fizeram. E o destino de quem fez e de quem não fez é totalmente distinto. Por isso, irmãos, quando a gente olha para esses dois elementos aqui, ó, a gente se lembra do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão. Repartiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Mas o apóstolo Paulo não para aí. E ele diz, olha, cuidado. Examine-se o homem a si mesmo. Porque, irmãos, quando nós olhamos para esses dois elementos, a gente vê que o caminho que nós somos chamados é um caminho de sim e não. Não é um caminho de talvez. É um caminho de céu e inferno. É um caminho de porta estreita ou larga. Perdão, de porta larga ou estreita, isso mesmo. É um caminho espaçoso ou um caminho largo. Ou estreito, perdão. Por isso a gente tem que tomar cuidado. O Senhor Jesus cumpriu o propósito pré-estabelecido por Deus. Ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E nós estamos agora aqui, irmãos. E qual é a nossa oração? Que seja feita a nossa vontade, não a de Deus? Por isso é que a gente tem que refletir. Quando a gente vê essa alegria por passar pelas mesmas coisas que Jesus passou, a gente percebe porque a vida desses homens era muitas vezes tão diferente da nossa. E não é para ser assim. A igreja é uma só. Nós precisamos viver debaixo do mesmo Espírito. Que o Senhor nos ajude. Tomamos e bebamos para a glória de Deus.
Senhor Jesus. Que alegria, Senhor, poder estar aqui. Não queríamos estar em nenhum outro lugar que não aqui, Senhor, perto de Ti. Mas, Senhor, o Senhor sabe melhor do que ninguém o quanto de mal ainda existe dentro de nós. O quanto de trevas, Senhor, ainda nos assedia diariamente. Por isso nos socorre e nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos hoje na graça e no conhecimento de Ti. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor, para que com intrepidez saiamos daqui, Senhor, desejosos de viver a fé cristã em toda a sua plenitude. Livra-nos, ó Deus, do caminho morno. Ajuda-nos, ó Senhor Jesus, a vivermos como Teus discípulos, seguindo cada um dos Teus passos e propagando cada uma das Tuas palavras. Faz de nós, Senhor Jesus, homens e mulheres que alegram ao Pai, pois o adoram em espírito e em verdade. Ó Senhor, derrama do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre a nossa pequena congregação e nos ajuda, Senhor, a alcançar todos quanto o Senhor assim desejar alcançar por nosso intermédio. Oramos, ó Deus, em sintonia